vez salvo, salvo para sempre? Posso perder a salvação? Confira neste vídeo. A salvação é um tema central da fé cristã, e muitas pessoas têm se perguntado: uma vez salvo, salvo para sempre? Ou será que podemos perder a salvação? Para entender isso, precisamos olhar para a Bíblia e entender o que ela realmente nos ensina sobre esse assunto. Vamos dar uma olhada em como a salvação é realmente alcançada e se é possível perder o que Deus nos oferece. O que é salvação e como ela é obtida? A Bíblia ensina que a salvação é um dom de Deus. Não é algo que podemos conquistar por méritos próprios, mas sim uma dádiva que Deus oferece pela sua graça. Em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, lemos: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso deixa claro que a salvação não é uma recompensa pelas nossas boas ações, mas sim um presente de Deus para aqueles que creem em Cristo. A verdadeira fé, no entanto, não é apenas acreditar nas palavras de Cristo, mas viver de acordo com elas. Em Mateus, capítulo 7, versículo 21, Jesus diz: Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. A salvação é pela graça, sem méritos humanos. Se a salvação dependesse de qualquer esforço humano, não poderia ser chamada de graça. Em Romanos, capítulo 3, versículo 28, está escrito: Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Isso mostra que a salvação é exclusivamente pela fé, sem a necessidade de qualquer obra nossa. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, é dito: Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E em Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39, lemos que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo, porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O processo da salvação: passado, presente e futuro. A Bíblia descreve a salvação como um processo que envolve 3 estágios: fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Primeiramente, fomos salvos da condenação do pecado. Romanos, capítulo 8, versículo 1, nos diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em segundo lugar, estamos sendo salvos, ou seja, em um processo contínuo de transformação. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, lemos: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Finalmente, seremos salvos quando experimentarmos a plena redenção no dia do juízo, como está em Romanos, capítulo 8, versículo 23, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E se alguém se afastar da fé? Em Hebreus, capítulo 6, vemos uma advertência séria sobre aqueles que se afastam de Cristo, mostrando que rejeitar a fé de maneira definitiva pode ser um sinal de que a pessoa nunca foi verdadeiramente salva. No entanto, isso não significa que a salvação seja insegura para os verdadeiramente salvos. Hebreus, capítulo 6, versículos 11 e 12 nos encoraja: Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Pessoas que parecem ter sido salvas, mas abandonam a fé, podem se enquadrar em 2 cenários. Elas nunca foram verdadeiramente salvas, como em João, capítulo 2, versículo 19, que diz: Saíram de nós, mas não eram de nós, porque, se fossem de nós, ficariam conosco.
2. Elas são eleitas de Deus, mas caíram temporariamente, e Deus as restaurará, mesmo nos últimos momentos de suas vidas. A salvação dá licença para pecar? A ideia de que um cristão pode continuar no pecado deliberadamente porque está garantidamente salvo é rejeitada pela Bíblia. Romanos, capítulo 6, versículos 1 e 2 nos ensina: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. A vida cristã é uma vida transformada, marcada pela nova criatura em Cristo, como em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Os verdadeiros salvos abandonam o pecado e buscam viver uma vida conforme a vontade de Deus. A verdadeira segurança da salvação. A verdadeira segurança da salvação está firmada na graça de Deus e na fidelidade de Cristo. Se a salvação dependesse de nossas obras, ela não seria segura, pois estaria nas nossas mãos. Mas a verdadeira segurança vem do fato de que aqueles que realmente creem e confessam a Cristo são guardados por Ele até o fim. Compartilhe essa mensagem com alguém que possa ser edificado por ela e continue a crescer na sua fé, conhecendo mais sobre a graça de Deus e a segurança da salvação.